Boa tarde a todos. Nós vamos ter uma conferência às 4h30 a seguir, portanto estávamos aqui a ver se vinham mais pessoas do almoço. Obrigada por terem vindo. Hoje temos aqui uma empresa que no panorama português se destaca pela qualidade e pelo trabalho desenvolvido, portanto é uma empresa na área do design. Podemos situar, quer dizer, eles abordam vários formatos, portanto vocês vão ver o tipo de trabalho. Acima de tudo, tem vários prémios que já receberam que vêm validar de facto a qualidade de trabalho que desenvolvem e vão aqui partilhar o trabalho que desenvolvem e os processos e o que têm, o percurso que têm percorrido. No final vamos ter uma sessão de perguntas, portanto se alguém tiver alguma pergunta ao longo da apresentação, guarde para criar essa discussão no final. Pronto, boa conferência. Obrigado, Miguel. Já tivemos cá também há cerca de 10 anos. Nos lembramos. Nos lembramos de auditar. Esperamos que não seja repetição para ninguém. Era muito mal. 10 anos depois. Sim. E pronto, este ano nós somos do Porto, mais propriamente de Matosinhos. Fazemos 18 anos este ano, maioridade, portanto já podemos fazer, já gostamos de fazer as neiras, agora podemos fazer um bocadinho as neiras maiores. Mas pronto, essa questão do erro e de como gostamos de errar seria toda uma outra conferência. E vamos passar agora aqui um bocadinho um vídeo, temos aqui alguns vídeos, estejam preparados, de um bocadinho do nosso dia-a-dia no estúdio e fica já o convite, se estiverem lá por cima um dia, se quiserem conhecer o estúdio também, podem ir, temos todo o gosto. Nós somos um estúdio de uma dimensão relativamente pequena, somos 7 pessoas, sou eu, o Filipe, o Pedro Mesquita, que é muito parecido com o Filipe, são irmãos gêmeos. Temos a Joana Babo, temos a Nilza Lelo, temos a Carolina Pérez e temos o Ian e a Ana. Somos 8. O nosso estúdio é 2 minutos também da praia. E vamos agora passar um showreel do ano passado com alguns trabalhos desenvolvidos por nós. É importante dizer que há aqui duas questões, há 2 detalhes que se calhar... Primeiro, a edição é do Pano Lucas, que é um editor fora de série e com quem nós temos muito a trabalhar. A outra tem a ver com... Nós encontramos uma banda chamada Pacífica e achamos que era a melhor das colaborações, pacífica, mais pacífica,
para este showreel e, portanto, acabou por ter este mood argentino, elas são argentinas, e que faz aqui um lift aos nossos projetos, que eu acho que dá para ver perfeitamente que há uma amplitude muito grande, mas já vamos aí, mas tem a ver com o prazer de estar permanentemente a desafiar-nos, a desafiar os clientes e a tentar chegar a lugares onde nós nunca estivemos. Mas vamos continuar. Sim, todos os anos, no fundo, esqueci-me de referir isso, nós tentamos fazer o nosso reel sempre com uma banda, ou com quem nós colaboramos, ou com quem gostamos. O ano passado já foi com os Bastilles, depois foi com os Ex-Wife, White House. Sim, portanto achamos que tem muito a ver também sempre com a nossa abordagem mais interdisciplinar. A Pacífica é então um estúdio independente, design e direção de arte, comprometidos com o pensamento estratégico, branding e design gráfico. Portanto, nós fazemos muitas marcas, fazemos rebrandings, fazemos muitas marcas de raiz e um bocadinho como estávamos a falar hoje ao almoço, cada vez mais com este aumento da inteligência artificial e parece que de repente vai ser mais fácil fazer e executar algo. Acho que cada vez mais temos de ter um pensamento mais estratégico, mais um layer de pensamento antes e é dessa forma que nós estamos a trabalhar ao lado do cliente, sempre, idealmente, desde o início. E a outra vertente tem muito a ver com a forma que nós trabalhamos de multidisciplinariedade. Sempre que podemos, lá está, nós somos uma equipa de 7 pessoas, mas sempre que podemos tentamos adicionar ao projeto e consoante as necessidades do projeto valências que não temos in-house, portanto, desde motion, publicidade, tipografia. Tentamos sempre depois escolher também a dedo, não é, diria eu, a equipa melhor para esse projeto. Desculpa. Não, a questão é que, obviamente, na nossa prática de trabalho, na realidade o que acontece é que nós estamos tão sucedidos pelos problemas que nós muitas vezes ou poucas vezes paramos para pensar que o nosso próprio negócio é um negócio que é um negócio sujo, no sentido em que nós produzimos muito material e muitas vezes nem pensamos. Claro que obviamente há, do ponto de vista da produção, a otimização de planos de corte, a otimização daquilo que é o print, mas na realidade nunca somos desafiados a ir a fundo e desafiar também aquilo que é a própria prática, aquilo que é o papel do design enquanto alguém que pensa. E, portanto, esta lógica que o Pedro estava a dizer sobre a forma como nós podemos ser estratégicos e ter impacto naquilo que são as decisões do cliente, para nós é muito importante porque, na realidade, desafia também aquilo que nós fazemos no dia-a-dia. E, portanto, obriga-nos a pensar e a ter um pensamento crítico sobre qualquer decisão que nós tenhamos sobre qualquer projeto. E isso foi algo que nos começou a ter impacto no nosso dia-a-dia e tanto teve que nós começamos, no fundo, aqui a tomar algumas medidas, ou pelo menos alguma consciência, perceber o que é que nós podemos fazer para otimizar, para mitigar aquilo que é a produção diária ou a produção recorrente de materiais que nós produzimos para os nossos clientes e que muitas vezes servem unicamente de convenção. São convenções que foram estabelecidas, que é necessário produzir esta peça ou aquela peça e poucas vezes são desafiadas ou poucas vezes há um critério de definição daquilo que é a sua pertinência, a sua relevância ou não para aquilo que se quer comunicar. E, portanto, fazendo aqui um flashback sobre a importância que isto tem enquanto nós, designers, pensamos no futuro, tem a ver com o próprio sítio, o contexto onde nós estamos. 97% de Portugal é mar, e o que não é mar são ilhas, falésias, são dunas, e mar e terra moldam a nossa identidade. Portanto, nós nascemos com esta presença, o nosso horizonte é feito de mar e terra. E na realidade, esta ideia de poder preservar este horizonte também para as próximas gerações é muito importante. E é com esse respeito e com esse sentimento que nós queremos avançar no futuro, nos próximos 18 anos, se calhar. Segundo a Greenpeace, hoje mais de 50% dos recursos humanos são utilizados face àquilo que eram há 30. A própria ONU alerta para uma urgência do modelo produtivo, que tem que ser mais eficiente, tem que ser mais sustentável e tem que melhorar os serviços. E é aqui que nós entramos como designers. Nós temos que melhorar o nosso papel de quem presta serviços, de quem pensa, interfere e tem impacto sobre aquilo que é as decisões que podem reduzir os custos e o combate ao desperdício e, por sua vez, também o combate à pobreza.
E o design, na realidade, tem impacto na sociedade. Nós sabemos que ele tem impacto na sociedade, porque mais do que transformar pessoas, organização aos sistemas, ele é uma força criativa. E, portanto, nesse contexto, nós podemos fazer algo para ajudar o mundo e potenciar a transformação dos contextos e ter o foco no planeta e nas pessoas pode definir o design que nós seguimos. E, por isso mesmo, nós começamos a perspectivar aquilo que seria ter um compromisso muito maior com o ecodesign. O ecodesign é, na verdade, é uma forma de procurar reduzir o impacto ambiental desde a concepção até ao fim de vida de um produto. E nós, na Pacífica, começamos a aplicar este princípio no pensamento estratégico, propondo aos clientes e, ao propor aos clientes, nós desafiamos também aquilo que é os limites de design, incluindo as decisões sobre o design. E, portanto, isso permite-nos ter um controle direto e abrir um diálogo com os clientes para promover práticas mais sustentáveis. Nós, em 2023, tornamos o primeiro estudo de design certificado em ecodesign pela APSER, na certificação 14006. E isso é um processo, para ter esta certificação, é um processo de vínculo. Mais do que apenas fazermos projetos que poderiam parecer ter preocupações com sustentabilidade, o mais importante foi conseguir provar, muitas vezes com uma sistematização que não é a nossa validação, mas a validação do próprio sistema de certificações, que nós conseguimos lá chegar, e portanto foi um processo doloroso para um designer como nós somos, não é? Indisciplinados, que muitas vezes rebatemos o porquê das coisas, mas sentimos que era um processo com o qual devíamos lidar, exatamente para conseguir mostrar a outros que era possível. E, mais do que isso, conseguir passar uma mensagem que muitas decisões que nós tomamos enquanto designers, elas já são, o nosso gut feeling está correto. Muitas vezes já as tomamos, mas sem a consciência de que estamos a fazer certo. E sem podermos provar que foi a melhor decisão. E, portanto, uma validação através de uma certificação permite mostrar ao cliente, mas também aos pares, como é que é possível fazer de uma forma correta, de uma forma legitimada pelo que é o sistema. Uma coisa muito engraçada que aconteceu com a certificação 14006 era só feita para produto, e portanto para aquilo que é uma sustentação de produto. E nós, quando telefonamos para a APSER e dissemos que queríamos fazer uma certificação em ecodesign, eles disseram que nós não podíamos fazer porque nós prestávamos serviços. E nós ficamos fulos a dizer, mas como? Se nós prestamos um serviço, pode influenciar aquilo que é a definição de um produto. O business case que é necessário para fazer um produto pode ser influenciado por decisões de design. Portanto, entra aí uma lógica de design thinking. E depois falámos com a APSER e disseram que não era possível. A mesma pessoa da APSER, 2 dias atrás, ligou-nos de volta a dizer que a norma europeia, que não tinha sido traduzida para Portugal, já contemplava os serviços além do produto. E, portanto, daí aconteceu por um acaso e por insistência nossa e por, no fundo, estamos sempre com a mão levantada a dizer porquê, foi possível que a APSER fizesse a primeira certificação em Portugal de uma empresa de serviços, neste caso design, mas pode ser design gráfico, mas pode ser design de equipamento, pode ser ter outro tipo de valências, mas que na verdade cria aqui, eu diria, uma metodologia recorrente para nós podermos voltar a ela. É uma casa, é um lugar seguro para nós podermos não só propor aos clientes, mas também, no fundo, validar tudo aquilo que foi as decisões do processo, desde o porquê de existir em papel, o porquê de ser aquela gráfica, qual é a lista de fornecedores que têm certificações mais relevantes do ponto de vista de sustentabilidade, se o projeto vai ser paper-free, se não for paper-free, porquê que não é paper-free, se vai ser impresso em condições, nós podemos reduzir ou mitigar as condições da produção. Portanto, são questões que nós não nos punhamos forçosamente, não nos colocávamos perante elas de uma forma forçada, e hoje em dia, no fundo, há uma rotina, há um ritual que é criado do porquê que isto tem que ser feito, e é uma forma de nós abrirmos um diálogo com o cliente sobre a pertinência e relevância da comunicação que estamos a fazer, e também nos obriga, do ponto de vista estratégico, a definir com mais cuidado, de uma forma mais estruturada, o que é que vamos dizer e porquê é que vamos dizer. Nós, no processo de certificação, nós comprometemos com 3 ODS. ODS é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e nós comprometemos com a 12ª, a 13ª e a 17ª, a responsabilidade de consumo e de produção, a ação climática e as parcerias para novos objetivos. E estas são as 3 que nós, no fundo, são os filtros que nós usamos para os nossos projetos. Nem todos os projetos nós fazemos, obviamente, há um roadmap que nós temos de ir aumentando gradualmente o número de projetos que vai estar, no fundo, validado por estas ODS, mas no primeiro ano conseguimos logo fazer uma certificação de 3 projetos. E este ano conseguimos outros 3, e, portanto, há uma cadência que nos dá garantias de que nós estamos a implementar com sucesso aquilo que é uma metodologia de ecodesign. Quando nós fazemos 4 projetos,
e mais que trazer os projetos por ser um showcase do que é que eles são, do que é que foi o pensamento, qual que foi a estratégia, qual que foi a materialização e execução, interessa-nos muito mais falar sobre em que é que eles estão assentes. O Green Roofs está assente naquilo que é um trabalho multidisciplinar, como dizia o Pedro há pouco e muito bem, que há um desejo de exponenciarmos o nosso conhecimento com a interação com outras áreas de atuação e com isso, no fundo, nós exponenciamos o nosso horizonte. E diluímos também as fronteiras do design, e às vezes a dificuldade que alguém tinha a dizer, às vezes em definir o que é que nós fazemos, tem a ver muito com o desejo, muitas vezes, não ficarmos só pela peça central, pela peça que o design traz, mas muitas vezes ir mais além e pensar como é que nós podemos mudar o ponto de vista de alguém através daquilo que nós criamos. O Brickbook é um projeto que nós fizemos e que, na realidade, também trabalha numa outra dimensão daquilo que é a sustentabilidade, que é o local craft, portanto, trabalhar este sourcing com aquilo que é os nossos artesãos e por aí trabalhar uma lógica multigeracional de artesãos e prolongar o conhecimento por várias gerações, é muito importante e nós, quando pensamos em projetos, pensamos muitas vezes em agregar também este conhecimento ancestral e tradicional. Depois tem a ver com outro projeto que é o Brusco sobre as escolhas inteligentes. O que é que nós podemos fazer para que o projeto, a decisão do projeto traga alguma acutilância, que seja relevante do ponto de vista daquilo que foi a decisão, qual é o impacto que ela teve e porque é que nós atuamos. E, portanto, no fundo é desafiar também que a decisão seja a correta e o impacto que ela vai ter. E, por último, o quote, que é sobre ecobusiness, que é mais de falar só sobre sustentabilidade, é falar sobre como é que um projeto de ecodesign pode ser convertido também, como é que um projeto de ecodesign e criativo pode ser também convertido em negócio, que é basicamente a língua que move o mundo. Tem a ver com, se não há conversão em negócio, não há projetos. E, portanto, nós temos que estar focados. Vais-me pôr os outros coisas. Desculpa, estou a bater na mesa. Posso fazer a percussão. Green Roofs é um projeto que nós fizemos em 2024. É um projeto, estava a falar com a Helga sobre isto, é um projeto que nasceu de uma preocupação, de uma necessidade tática de um cliente, mas que na realidade levantou aqui fervura, assim como o próprio tema que nós tivemos a explorar. Em 2023, os recordes de temperatura global marcaram o início da Boiling Era. As cidades densas e cinzentas sobem de temperatura até mais 15 graus do que aquilo que é as zonas rurais. E nós não temos muitas vezes essa consciência do impacto que isso tem. Quer dizer, temos consciência quando nós sentimos náuseas, dores de cabeça, quando temos tonturas, muitas vezes pessoas têm infartos, tem a ver com este aumento exponencial da temperatura que nós muitas vezes não conseguimos sentir, mas aquele está presente no alcatrão que nós pisamos, no carro que nós tocamos, no ambiente que nós temos. E como dizia também uma pessoa com quem falamos no processo, as ruas já não têm espaço para árvores, estão ocupadas com mupis, estão ocupadas com sinalética, estão ocupadas com tudo o que é desnecessário do ponto de vista daquilo que é o essencial, que é vivermos de uma forma mais integrada com a natureza e a natureza fazer parte daquilo que são os materiais de construção. A Associação Nacional de Coberturas Verdes é uma organização sem fins lucrativos e que defende o uso obrigatório da vegetação em edifícios. O trabalho que ela tem é de fazer apresentações e trabalhar diretamente com instituições públicas e privadas sobre esta obrigatoriedade de ter quase no contrato de construção o uso da vegetação como uso obrigatório, exatamente porque um green roof ou uma cobertura verde faz com que a temperatura média baixe, a toxicidade seja, no fundo, filtrada pela vegetação, que a água seja acumulada e que também a água, mesmo a água que é acumulada, não chega àquilo que é os pavimentos cada vez mais impermeabilizados daquilo que é o chão. Portanto, o chão não consegue absorver a água, daí nós temos aquelas enchentes que muitas vezes acontecem nas cidades que nós não percebemos porque é que elas existem. Elas existem porque não há vegetação que absorva e que faça a drenagem desta água. E, portanto, nós criamos um projeto que nasceu, na realidade, em vez de começar um projeto tático, passou a ser um projeto estruturante naquilo que é uma nova vida para a Associação Nacional de Coberturas Verdes. Nós criamos uma nova marca e esta marca serve precisamente para unir os interesses públicos e privados, mas, mais do que isso, para comunicar às comunidades o facto de existir um organismo no qual elas podem rever e com o qual podem trabalhar. E essa visibilidade, esse aumento da visibilidade, ajuda a que exista também um fator de pressão muito grande para aquilo que são as instituições públicas para implementar esta obrigatoriedade da construção com coberturas verdes. Nós criamos uma marca chamada Green Roofs, usamos para, no fundo, fazer uma pedagogia
ela não é só uma marca que expressa uma nova atitude do nosso cliente, mas mais do que isso, ela tem um teor pedagógico. Portanto, todo o universo cromático tem a representação da temperatura. Nós usamos as cores como um índice de temperatura, e a topografia simula as coberturas urbanas, e nós trabalhamos a partir daí nessa representação, quase que nós vimos no fundo de todos os edifícios no seu desenho. Esta é a identidade que traz esta simplicidade àquilo que é Green Roofs, Innovative by a Associação Nacional de Coberturas Verdes, e na realidade começamos aqui a acrescentar metáforas, histórias, narrativas que ajudam a criar, no fundo, esta ligação emocional não só com o calor e com a temperatura, como uma forma de nós sentirmos este desequilíbrio, mas mais do que isso, criar esta expressão para a marca, em que a marca convive e tem expressão quase como se fosse um heatmap. E, portanto, a marca serve para refrescar o contexto onde ela está inserida e permite que nós sentimos que o papel da Green Roofs é arrefecer a sua envolvente. Não só ela é mais fresca, mais arrefecida que a envolvente, mas que nos ajuda, no fundo, a criar aqui um efeito de eco cromático. E, obviamente, que esta expressão pode ser trabalhada para nós percebermos mesmo as ondas de calor e a forma como ela é trabalhada, como é que nós sentimos esta indefinição naquilo que são o contraste da tipografia, e começamos, no fundo, a criar aqui narrativas que têm a ver com esta forma como a marca dialoga com a temperatura e como é que nós sentimos esta temperatura a arrefecer ou ter influência na sua envolvente. Nós, inclusive, começamos a trabalhar do ponto de vista narrativo naquilo que é a própria expressão tridimensional, como se nós víssemos edifícios, se víssemos os edifícios, no fundo, a arrefecerem com a inserção, ou pelo menos com a utilização de coberturas verdes. O desenho também replica alguns dos casos mais paradigmáticos da utilização de coberturas verdes em cidades internacionais. Nós queremos, para comunicar esta marca, não só porque ela não, obviamente que ela tem uma expressão, mas não tem uma narrativa muito presente naquilo que é o seu papel e o papel como ela pode influenciar as comunidades. Nós fizemos uma parceria com a 108 Filmes, é uma produtora de publicidade que tem 2 realizadores, tem o Nuno Alberto e o João Marcos, e com os quais nós criamos uma narrativa visual que cria momentos de contacto e de interação e de alguma tensão com aquilo que é o calor e a forma como nós vemos o calor. Trabalhamos também com uma equipa que tem cenografia, diretores de fotografia, atores e sonorização, permitir-nos exponenciar este filme. Em 2023, as temperaturas globais bateram recordes, marcando o início da Boiling Era. 2023 was the hottest year on record. Higher and more acidic as the planet heats. Para abrir um diálogo com a comunidade e as instituições governamentais, criamos uma nova marca, a Green Roofs. Inspirados em mapas de temperaturas, escolhemos cores com significado e impacto nas pessoas. Desenvolvemos uma tipografia inspirada nas coberturas das cidades, promovendo a conversão de coberturas cinzentas em coberturas verdes. Combinamos cor e forma para transmitir visualmente o impacto das ilhas de calor nas cidades. Criamos a aplicação Temperature Station para mostrar insights visuais sobre o impacto das coberturas verdes na temperatura. Para mostrar o impacto do calor urbano, utilizamos outdoors digitais onde revelamos a sensação térmica em tempo real nas áreas mais quentes de Lisboa, usando tecnologia de geolocalização. Usamos frequências de 432 Hz para ajudar as plantas a crescer. Como parte da experiência sonora e espacial da nossa marca, que ajuda o meio ambiente a crescer. Assista a este vídeo ao lado das plantas e notará a diferença. Estas são imagens que mostram um bocadinho todo o processo, que não é aí, obviamente, que tem making off, é o que nós dizemos sempre, se tem making off não é aí. E que, na verdade, dá a dimensão de todo o trabalho que é necessário para criar uma narrativa visual com diferentes layers e diferentes mensagens que são congregadas para o mesmo cliente. Nós queremos, com a MOP,
que é uma rede de MUPIs que existe no Porto e em Lisboa. Criamos com eles, no fundo, a utilização de MUPIs digitais para apresentar o real feel das cidades, isto porque a maior parte das vezes nós temos contato com a temperatura que é indicada e é genérica, não nos diz a temperatura que nós temos na rua, naquele local. E, portanto, o que nós fizemos foi permitir às pessoas verem a temperatura que estavam a sentir naquele momento, naquele sítio. E, portanto, dá uma dimensão em que, esperem, isto não são os 25 graus, ou esperem, isto não é a temperatura que está aqui indicada como temperatura com vento e nuvens. Não, é a temperatura que está aumentada exponencialmente aqui e eu estou a sentir isso. Só que não sabia que o sentia, mas agora sei que sim, porque está aqui à frente. E, portanto, a Green Roofs transformou-se no provedor do Real Feel. O que nós vemos nas estações de metro, por exemplo, era de acordo com o trajeto de metro que tu fazias, ele dizia-te à superfície que temperaturas aqui ias encontrar e, portanto, permitia que tu também tivesses algum cuidado no verão, no pico do verão, para evitar as zonas mais quentes. E, portanto, dá-te, no fundo, um processo de consciencialização, mas também de dados e infografia que te permitem ter, no fundo, um critério completamente consciente do que é que estás a passar. Fizemos uma experiência sonora com o Fred Oliveira, e a outra coisa que também nasceu no projeto, nós usamos a frequência quase entre desertos, que vem de um álbum que se chama Plantasia, dos anos 70, e que se acredita que ajuda as plantas a crescerem, e portanto a sonorização que nós damos no vídeo é feita com essa frequência, o que faz com que, na realidade, e acho que se vocês estiverem no fundo deste exercício, agora vamos fazer exercício neste vídeo, eu acho que há um lift que vocês sentem quando esta frequência entra e sentem que há qualquer coisa diferente, que há alguma coisa que se fazem, no qual sentem algum bem-estar. Portanto, é essa a sensação que nós queremos que seja transmitida, também num meio que não é um meio óbvio para o design, mas que a sonorização passa a ser também uma forma de criar uma dimensão nova para o design. '23 was the hottest year on record. It's getting hotter, higher, and more acidic as the planet heats. Everything needs to change, and it has to start today. Pronto, em forma de conclusão, transdisciplinar, porque este projeto é de co-criação e interseção entre diferentes disciplinas e que normalmente não tem ponto de encontro, e nós promovemos esse ponto de encontro, e com esse ponto de encontro criamos coisas que são fora daquilo que seria a convenção, e portanto exploramos territórios que não seriam explorados. E portanto, isto obviamente a partir da nossa área de atuação, que é o design. E naquilo que é a forma como nós vemos, no fundo, o layout da ecodesign, este projeto tem ODS de 13, e portanto tem a ver com estas parcerias para objetivos comuns, e na verdade todas as decisões que estão aqui foram as decisões que foram convencionadas para fazerem parte da certificação e dão no fundo corpo à certificação com a qual o projeto foi feito. Obrigado, Filipe. O próximo projeto é o Brickbook, livro de tijolo.
É um projeto que nós fizemos para um cliente nosso, que nós trabalhamos há alguns anos e continuamos a trabalhar, e que é no fundo, um projeto imobiliário, gestão de património, mas não é uma imobiliária comum, digamos assim, ou seja, nós também, nesta fase mais de exploração de ideias com o cliente, muitas vezes a nossa função é dar assim algumas ideias um bocadinho diferentes, mas também temos de ter alguma sorte dos clientes também arriscarem e acreditarem connosco. E então, a Primasfera nunca quis ser um cliente, digamos, mais típico de imobiliária, mais que se apresentasse de uma forma convencional. E então, a nossa solução para isso foi, no fundo, tratar cada um dos seus projetos como apresentá-lo quase como uma obra de arte. Então tínhamos sempre um objeto bastante especial associado a esse projeto. Por exemplo, tem um hotel em Melides e nós, o ponto de vista como vamos encarar isto vai ser, vamos fazer aqui um perfume. Ou tem um edifício muito bonito em Lisboa, Barata Salgueiro, vamos fazer uma peça de escultura e vamos, a partir daí, explorar os ângulos todos do projeto. Neste caso específico, é uma casa que também facilitou um bocadinho da arquitetura dos Aires Mateus, e então essa arquitetura já por si já tem também muitas características impregnadas, não é? do tempo, da atenção ao detalhe, tudo isso. E vamos ver como é que nós fizemos o paralelismo para este objeto, como iríamos apresentar este projeto. É uma casa que é inspirada em casas romanas, com pátios interiores, e é inteiramente construído com tijolos artesanais do Alentejo. Então, o nosso desafio é exatamente esse, como é que vamos apresentar este projeto. Então, vou só pôr aqui também uma citação do Manuel Aires Mateus: dentro de cada tijolo mora a história de algo maior. Pronto, e então o paralelismo que nós depois criamos foi com a forma do livro associar ao tijolo, porque o tijolo é mesmo o tema central deste projeto. A casa tem 1200 metros quadrados e tem, acho que é 300 mil tijolos feitos à mão. Portanto, aqui tinha que ser mesmo aqui, ok, vamos honrar o tijolo e vamos ter aqui um projeto. Então, isto é uma forma de nós trabalharmos com mestres artesãos, locais, a partir do nada, né? A partir da terra, do barro, e a partir daí apresentar esta primeira edição de 200 livros. Pronto, a partir daqui, todas as características do livro têm paralelismos com o tijolo em si, desde as suas dimensões até o volume interior, portanto é 205 mm por 95, portanto a altura do livro também seria um tijolo, como vocês vão ver daqui a um bocadinho. E depois o livro em si explora muito a questão do que é que são as memórias, portanto, do Alentejo, histórias do Alentejo, histórias de preservação de legado dos artesãos, esquiços do arquiteto, histórias de família. Portanto, o livro acaba por ser essas memórias que estão nessa casa.
Pronto, julgo que este vídeo resume bastante bem aqui tudo o que quisemos passar, as questões do tempo, as questões de trabalhar com os materiais puros, e de que forma faz este paralelismo também para o ecodesign. Portanto, as nossas preocupações, para além da sustentabilidade, de trabalhar com artesãos locais, também têm muito a ver com a própria produção do livro, as páginas, o processo de secagem por UV. Tudo isso temos que ter em atenção e achamos que faz sempre bastante parte agora da nossa forma de pensar os projetos. Na impressão, a secagem UV retirou cerca de 40% de tinta impregnada no papel. E isso faz que muitas vezes nós também consideramos aquilo que nós apresentamos muitas vezes como necessário, processos necessários para os clientes, que podem ser trabalhados com as gráficas para minimizar a impregnação da tinta. A tinta, muita dela, grande parte da tinta, é feita à base de petróleo e, portanto, nós também podemos, no fundo, ter um papel que é mais de curadoria e de critério e passar esse critério também para o cliente. O cliente muitas vezes não tem noção se a tinta foi poupada ou mitigada, o uso da tinta foi mitigado, ou até qual é a fórmula da tinta que é usada, se é poluente ou não é poluente. E, portanto, cabe-nos a nós propor, no contexto da apresentação do projeto, soluções e desafios para o cliente para ele poder, no fundo, adotar e poder materializar o projeto da forma que nós decidimos. Sim, sim. E, no fundo, nós próprios também já estamos um bocadinho a afunilar, ou seja, todas as gráficas com que nós trabalhamos também já são todas tintas à base de água e também já têm imensas certificações e algumas preocupações ambientais, então, pronto, estamos neste processo dessa listagem de fornecedores também que se adequem também à nossa forma de ver e fazer. E essa seleção de fornecedores pode não ser só diretamente ligada àquilo que é a atuação do estúdio, pode ser inclusive dos sítios onde vamos almoçar, propormos, no fundo, uma base de dados que podemos partilhar. Existem até alguns estúdios que já partilham base de dados de triagem que fizeram dos fornecedores que identificaram que são fornecedores que têm vínculos com a sustentabilidade mais fortes e que tomaram ações mais presentes com a sustentabilidade e, no fundo, fazem um diretório para os outros colegas, para os pares, também poderem trabalhar com essas. E isso obriga, obviamente, a criar aqui a vencer a inércia e criar um movimento de exigir, de criar pressão também nos nossos fornecedores para eles também mudarem. Sim. Pronto, aqui são mais algumas imagens. Isto é a casa. Há uma coisa que é engraçada sobre a casa, que é o Manuel de Mateus, basicamente os 300 mil tijolos que são feitos à mão, toda a casa é construída com a unidade de tijolo. E, portanto, o tijolo, além de ser o material com o qual a casa é coberta, é o material com o qual o rácio da casa foi definido. E, portanto, o tijolo acabou por ganhar um protagonismo que, enquanto individualidade, não o teria, mas no contexto de material que é usado e pensado para articular-se, ganhou aqui uma sofisticação muito grande que quem conhecer a obra dos Manuel de Mateus é conhecida pelo botão, pelo uso do botão. Portanto, desafiá-los a trabalhar com o local, com o material local e com artesãos é por si também mudar o paradigma daquilo que é a atuação e da arquitetura contemporânea. Essa é a casa vista de cima. Pronto, e aqui só em forma de resumo, então, mais uma vez, tem a ver com as escolhas que nós fizemos na produção do livro, que refletem então este respeito pelo conhecimento local, tradicional, intergeracional dos artesãos, para trabalhar, por um lado, o barro de forma sustentável e por outro lado, depois também a própria impressão do livro, utilizando as tais técnicas de impressão que nós falamos, que reduzem imenso o consumo da tinta. Pronto, e aqui também nós fazemos agora sempre estas fichas no final dos projetos, que são fichas mesmo que nós depois, ou seja, continuando com esta norma, nós nestes projetos nós temos sempre que ir fazendo a um número igual ou superior de projetos todos os anos para conseguir manter a norma. Portanto, pronto, acaba por ser já quase um modus operandi do estudo. Agora, mais um projeto agora, Brusco. O Brusco é uma marca inspirada no Atlântico, no fundo, na diversidade que é surfar umas ondas do Atlântico. É uma marca que nós fizemos para o surfista Nick Van Rupp,
que vocês podem ver, mesmo aqui ao lado, não é? No Canhão da Nazaré, está aqui imensas vezes e no fundo é uma marca que responde um bocadinho a esta necessidade de ter... É uma marca de equipamento de surf, de gear, desde os straps, os grips, portanto é uma marca que pela natureza do que é um surf um bocadinho mais arriscado, digamos assim, tem que ter uma série de características. I am the march of the ocean. I am the thundering of the deep and the screaming of the storm. I am the cliffs that take its heavy pounds. You've never seen me, but I've always been you. Since time created tides and swells when the ocean carved its way inside the land. I'm here for those who feel but can't resist the calling. Pronto, nesta marca nós fizemos tudo na marca, é um daqueles projetos que nós gostamos muito de trabalhar, desde a parte do naming até a parte da assinatura e depois todo o desdobramento dos diversos produtos, materiais, texturas. Pronto, a parte do naming tem muito a ver com este lado, o rawness, não é? Este lado mais cru, exatamente porque um dos pontos deste surf assim mais aventureiro é exatamente procurar sítios onde a maior parte das pessoas não surfa, ou é super perigoso, ou tem que chegar lá a escalar. Portanto, é de difícil acesso, e então, onde supostamente é mais natural, não é? É um mar mais indomável, digamos assim. Então, Brusco foi um nome... apareceu antes dos hambúrgueres, é preciso dizer. Brusco é um nome que nós achamos super adequado. Sharp Waves, Sharp Brand. Pronto, isto é um dos conceitos para a criação da marca. Criamos, juntamente com o tipógrafo Luís Bandovas, também uma tipografia e uns caracteres especiais para a marca, para terem também este lado mais afiado, mais perigoso, digamos assim. Letal. Aqui são algumas fotografias. Tem muito a ver com a nossa vivência do Atlântico, não é? Nós temos o Atlântico difícil. Nós temos o Atlântico que é desafiante e que magoa e que é rude. E é essa expressão que se procurou aqui, é trazer esse lado mais rude, mais agressivo, mais letal para a marca. Dá para ver o acesso aqui, não é propriamente uma escadinha, não é? Conseguimos atirar. Então, pronto, este é um projeto que nós, lá está, trabalhamos diversas vertentes e uma delas é então a tipografia. Tentamos criar, por um lado, uma marca muito forte, não é? Com muito peso e lá está, com este lado assim mais letal, mais de ter umas arestas também não suaves e ter aqui um lado mais arriscado. Portanto, aqui tem tudo, muito a ver com o desenho da tipografia. E depois a própria expressão da marca. Pronto, é uma marca minimalista, mas complexa. Queremos aqui 3 pesos, no fundo, para a marca. Que tem a ver com a aplicação, ou seja, aqui a marca vai ganhando mais textura consoante o modo onde vai ser aplicado. Temos a versão original, depois temos uma versão mais minimal, para alguns tamanhos mais reduzidos, uma versão extrema.
para aplicação em Aplicação peças muito pequenas, ou até o próprio material não permite outro tipo de aplicação, etc. Pronto. Depois, esta é uma das texturas dos produtos, também criamos. E a própria embalagem foi inspirada no movimento brusco de abrir a embalagem. Portanto, também quisemos que aqui houvesse um paralelismo entre alguma agressividade das ondas, não é? E este rasgo na embalagem, para reforçar a vertente atlântica presente no universo da marca. Compilamos também várias plantas resilientes que existem na orla marítima destes territórios. Portanto, no fundo, inspiramos-nos aqui também nesta textura. Depois, claro, fizemos aqui um tratamento de imagem, mas estes elementos botânicos era, no fundo, a nossa base para criar aqui sempre um paralelismo entre a costa atlântica, não é? E o que é que podemos levar para as embalagens. Pronto, depois tem uma série de elementos mais técnicos. Aqui a embalagem. Pronto, e aqui já algumas fotografias de embalagem onde se pode ver a aplicação da marca. Critical Surf Gear. No fundo, estes rasgos permitiam ver também o produto. E outra questão que tem a ver com as decisões que nós tomamos para a embalagem tem a ver com o facto de ser um cardboard, portanto, monoproduto, sem a utilização de materiais híbridos que são os mais poluentes, a utilização de tinta d'água e a mitigação na gramagem da própria embalagem. Portanto, conseguimos assemblar este packaging num menor número de gramagem do cartão e usar este elemento principal como uma janela que não tem que ter outro elemento que seja uma janela normalmente utilizada com plástico, construção, que é tido como a norma ou a convenção para projetos desta característica. Sim, lá está. No fundo, aqui é só ter em mente um bocadinho esta questão mais ecológica, como é que podemos tratar isto de uma forma... Temos aqui mais um vídeo. Lá está, mas de uma forma que seja melhor para o ambiente. Que soluções podemos acrescentar? É o único a explicar porque a marca é tão importante para ele. Okay. Ou seja, consegues evangelizar também o cliente em verbalizar, em assumir, em criar um mantra em que ele se revê também no espírito e tanto isto foi importante para ele e para os seus partners que hoje em dia estão a desenvolver projetos de material reciclado para os decks e estão a trazer no fundo essa reciclagem também para o produto. Portanto, a marca influenciou o produto e o produto cada vez mais está a ir de encontro àquilo que são as preocupações que a marca tem em termos de narrativa. This identity comes from the go for it and don't hold back attitude. All those impulsive risks that only a few dare. Brusco has to make noise, like a wave breaking in front of us or a bat wipeout in cold water. It has to be powerful, expressive. It really has to hurt. I always liked the idea of storms, wind transforming into waves and traveling thousands of miles through our oceans, hitting our coastline. I mean, it's the backbone of our life. Storms, winds, swell, tides, waves. That's what we live for. Pronto, então este projeto tem esta característica da escolha, não é? Como é que vamos escolher os materiais, que valores no fundo é que vamos também tentar influenciar o cliente para que a marca seja toda coerente com este princípio de sustentabilidade até chegar ao produto. Pronto, aqui temos aqui no fundo as ações que já fomos falando, tem muito a ver com a questão da embalagem, a questão da redução de cartão de 1 milímetro, e mais uma vez a utilização das tintas UV. E às vezes conseguimos, no fundo, contemplar aquilo que é estas decisões, no fundo, os selos, dentro dos selos que nós conseguimos ter para o projeto. Pronto, e por último, o Coat. É o último projeto. Estão todos aqui? É o último, atenção, está quase. O Coat é... Estamos a demorar muito? Uma hora? Não. Estamos bem? Pronto. O Coat eu acho que é... Nós deixamos sempre ao fim porque é um projeto que, quando nós falamos em expandir as linhas, as fronteiras da disciplina, da área em que nós atuamos, acho que o Coat é um belíssimo exemplo.
mas que mostra como é que é um projeto, para já, nota principal, um projeto feito inteiramente em pandemia, que uniu 6 empresas distintas, 4 delas em países também distintos, e portanto só por aí já é um projeto que merece algum crédito, mas que parte ainda mais, eu diria, estão todas as condições para ser um projeto muito especial. Primeiro, nós fomos contactados por uma empresa paquistanesa, e vocês dizem paquistanesa, não é? Estamos em Portugal, produzimos, é uma empresa de moda, que é um fornecedor, um supplier das principais cadeias de fast fashion, e portanto no fundo é o fornecedor, como existe em muitos no norte de Portugal, que fornece a matéria-prima, aqui neste caso uma lógica vertical, desde o fio até à peça final, e portanto o cliente final compra ou o fio, ou as peças, e portanto compra uma coleção. E a Asgard 9 pediu-nos para fazer o rebranding da marca, tendo em mente duas questões essenciais. São uma empresa que alimenta um fast fashion. Fast fashion é uma área, um setor que é altamente pesado naquilo que é a pegada de carbono, e portanto só por aí é tentar pensar como é que nós podemos, no fundo, criar um novo eixo, uma nova dimensão para alguém que já tem este peso de ser responsável também por 10% daquilo que é a pegada de carbono mundial, e depois está no Paquistão, onde tem problemas laborais gigantes, e portanto há aqui quase, eu diria, um rebranding dentro do rebranding, e temos uma responsabilidade muito grande, e como é que nós podemos acrescentar valor a uma empresa que já tem por inerência estas dificuldades. E o que nós fizemos foi um trabalho de estratégico bastante profundo. Nós, inclusive, éramos para ir para o Paquistão 5 dias depois nós vimos para casa na pandemia, portanto, vimos ao Paquistão e deixamos de ir. Nós trabalhamos em parceria com uma agência chamada Shrint FGI, na lógica não só estratégica, mas também de expandir, no fundo, os outputs em termos daquilo que são as narrativas e também daquilo que é a estratégia alocada à comunicação. É uma marca que precisava de comunicar, não só fazer rebranding, mas também de comunicar. E, portanto, nós trabalhamos de início lado a lado com outra empresa, e, portanto, também é um modelo completamente diferente daquilo que é o tradicional. E depois nós fazemos o rebranding, era necessário apresentar ao mercado porque é que esta empresa estava diferente. E ela estava diferente porque nós reposicionamos a empresa no princípio de Future Before Fashion. E isso quer dizer que eles eram responsáveis, ou ser responsáveis por mudar o futuro antes da própria moda. Portanto, se eles mudassem o futuro das peças, a sustentabilidade do fio, obviamente que as peças que são criadas a partir do fio podem ser peças mais sustentáveis. E, portanto, essa responsabilidade, que normalmente não é tida naquilo que é a origem, mas sim naquilo que é as empresas de fast fashion, aqui acabou por ser assumida por um player que normalmente não é tido neste tipo de comunicação. E para comunicar essa mudança bastante significativa naquilo que é a proposta de valor da empresa, nós criamos o Coat. E o Coat é, no fundo, uma peça de roupa que era enviada para os principais clientes para sinalizar, para mostrar que a empresa Asgard 9 estava diferente. E, fazendo jus àquilo que é o Future Before Fashion, nós pensamos, em pandemia, nós podíamos, através de uma peça de roupa, incorporar tecnologia que as marcas não usam no dia-a-dia, mas que já podiam usar. Tecnologias que, no fundo, são do futuro, mas que já podem ser utilizadas no dia de hoje. E, portanto, este foi o desafio, foi o kick-off que nós tivemos como starting point para começar a desenvolver o projeto. Nós conseguimos desenvolver uma peça de roupa desenhada por nós, dentro do estúdio, portanto, fora daquilo que é o contexto de design gráfico típico. Fomos para as fábricas fazer fitting e fazer provas de roupa e experimentar materiais. O casaco que nós criamos é desenvolvido desde o fio, o próprio fio do casaco. Foi desenvolvido com a LMA, que é uma empresa no norte de Portugal, que também produz, por exemplo, tecidos para a Prada e para outros players do mercado, e com quem nós temos a trabalhar diretamente para tentar inserir no próprio fio já tecnologia. Tecnologia como breathable, ser anti-odor, antivírica, antibacteriana, portanto, características que só no fio já tinham, no fundo, estas features todas. Mas depois começamos a fazer uma investigação bastante mais abrangente e colaboramos com um laboratório inglês chamado Pulse Canada Lab, que na verdade consegue incorporar microalgas vivas em algodão puro, e essas algas que são incorporadas estão vivas, e, portanto, estando vivas, podem produzir a fotossíntese. E isso quer dizer que absorvem dióxido de carbono e produzem oxigênio. Portanto, passamos a fazer um casaco que é vivo, que é a peça que nós queremos. Queremos um casaco que tem uma forma de um poncho, é unissexo, one size, e que na verdade ajudava não só no contexto da pandemia, mas mais do que isso, produzia, não só minimizava e mitigava aquilo que é, no fundo, as características da produção, como também experienciava, no fundo, um fator que
utilizando a natureza como motor de inovação, incorporava algo vivo naquilo que é um casaco tradicional. E, portanto, daí ele chamar-se Coats com O2, exatamente porque permite pensar como é que o design pode mudar tudo em termos daquilo que é a representação, não só daquilo que é um propósito da marca, mas também como é que pode inspirar outros, incluindo os players de mercado, também a poderem mudar. Vamos ver o case. Just imagine for a second, what if you can suck out carbon dioxide from the atmosphere and replace it with fresh oxygen by simply wearing clothes? The purpose of making this garment of the future was to make something that lives, that breathes, that is in line with our concept of making a green planet and having a sound future for the planet. Our photosynthetic coating is a living layer of photosynthetic microorganisms that we embed into textiles. What this means is that it absorbs carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen during both our production and the user phase. Essentially, we are providing a climate positive output for everyone that's wearing clothes. At the same time, the idea was to demonstrate to brands, to all the people involved in the fashion industry, that we have the technology and that this can be done now. Acho que é daqueles projetos que começa sempre com e se conseguíssemos, e se fosse possível, e faz-nos acreditar que o poder das parcerias, o poder de envolver pessoas distintas que trazem know-how e ideias e conceitualizações distintas pode nos fazer muito bem enquanto criativos e que exponencia claramente o nosso horizonte. Nós temos, no processo de construção do casaco, nós estávamos na Póvoa de Varzim, na empresa que assemblava todas as peças do projeto, que trabalhava com a Patagónia, trabalhava com outras marcas grandes, e tínhamos a chefe de produção, basicamente com 40 casacos cada lado do lado da produção, a vaporizá-los, no fundo a irrigá-los como se fosse uma plantação, como se fosse um horto. E isto era impossível de perspectivar numa lógica de algo que é mais convencional, que é mais tradicional, porque o tradicional seria uma metodologia de entrar com um desenho e sair com uma peça de roupa e não ter que alimentar uma peça e mantê-la viva. E, portanto, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de envolvimento com empresas, com pessoas, trouxe obviamente aqui eu diria, uma sinergia muito interessante daquilo que é a definição do projeto. Aqui há umas planificações que nós temos em 3D e que mostram, por exemplo, o que é estas microalgas, como podem ver, são uma imagem microscópica daquilo que é o interior deste capuz que tem estas microalgas vivas. Há uns detalhes daquilo que foi a execução toda ela teve desafios muito grandes. Todas as partes foram produzidas com empresas distintas e assembladas num único local e depois temos esta peça, ela era enviada para key people em diversas empresas do fast fashion e ia mostrar que elas iam receber um gift from the future e que na verdade podiam é como se esta peça já fosse a coleção 2043 da Zara e portanto perceber que ela já é possível hoje, que ela estava viva e que elas podiam no fundo, era um kick-off, era uma forma, um call to action para elas poderem mudar esta perspectiva. Portanto, esta ideia de começar no fundo a criar esta ligação a empresas que até aqui a própria Asgarnane não tinha, era muito importante. Porquê? Porque além da dimensão, obviamente, de criar um produto super interessante, inspirador, obviamente havia aqui um fator comercial que era muito importante. A própria Asgarnane estava a fazer um investimento e isto servia para um propósito comercial.
Mas nós conseguimos, com estas regras do jogo, nós conseguimos ser inspiradores e ter uma goodwill e gerar goodwill à volta do produto. E, portanto, esta é que é a nossa responsabilidade. Nós sabemos como é que o mercado funciona, como é que ele vai funcionar, mas nós podemos ter um papel ativo e mudá-lo e transformá-lo em altamente positivo. Na COP26 nós estivemos lá com o Kazaki e dizia nós fomos o Vox Pop e dizia uma estudante que nós somos tão subcarregados com a negatividade da pegada de carbono, é que tudo o que nós fazemos não fazemos o suficiente, e perspectivar que há soluções que podem trabalhar por nós usando-as só, alivia muito essa consciência de que a tecnologia, as empresas, a comunidade internacional pode criar soluções e ferramentas para nós podermos envolver, mas de uma forma que seja execuível, que seja possível dar passos passo a passo, e que não seja algo que são metas impossíveis ou que nós sentimos muito essa pressão daquilo que não é possível. Outra coisa que aconteceu, foi muito interessante, nós criamos o Future Before Fashion com o casaco e que na realidade era para ser enviado às principais marcas de fast fashion, e nós acabamos por ter um editorial na Vogue sobre o casaco, e portanto nós conseguimos fazer o ciclo completo. Nós criamos uma peça de roupa para inspirar as marcas, e não só inspirou as marcas, como inspirou também as publicações que falam com as marcas e que dialogam com as marcas, e portanto passamos a ter um editorial de moda na Vogue, e convidamos o Frederico Martins, um fotógrafo que trabalha muitas vezes com a Vogue, para fazer este editorial, e além do editorial fez também um vídeo que é síntese deste lado mais experiencial. Para sintetizar, este projeto, no fundo, contemplou todos os ODS em que nós propusemos preencher em termos daquilo que são as decisões do projeto. Obviamente que ele tem por inerência a produção de oxigênio, e, portanto, obviamente que é um produto que se inclui na sustentabilidade, mas tudo o que foram as decisões foram tomadas para minimizar o impacto que ele teve. Tanto é que, até o momento em que ele era entregue na mão do cliente final, ele tinha anulado a sua própria pegada de carbono. Portanto, tudo o que ele tinha produzido enquanto peça que está viva anulava a sua própria pegada de carbono, portanto era completamente neutro quando era entregue ao cliente, e portanto basicamente não existia em termos de pegada ecológica. O highlight que nós trazemos tem a ver com ecobusiness. E ecobusiness porquê? Seria fácil nós falarmos sobre a criatividade, ou falarmos sobre as parcerias, ou falar sobre a dificuldade de materializar projetos de ecodesign em termos de soluções ou crises internacionais, como a pandemia, mas nós focamos naquilo que é o ecobusiness. Porquê? Porque este projeto foi, obviamente, validado por um cliente que é arrojado e que basicamente teve guts para fazer este projeto. Ele gerou o equivalente a 3 milhões de euros em tudo aquilo que é valor PR, e portanto muito do income que ele trouxe para o projeto em termos de visibilidade foi a mídia, que é o que se diz quando se tem, no fundo não se paga por nada, e os meios de comunicação fazem isso por nós. Outra componente que se tornou muito interessante foi a Asgard 9 teve 7 respostas de outras empresas face ao recebimento, quando receberam estes casacos. Dessas 7 respostas, eles conseguiram converter essas 7 respostas em 3 clientes, e o valor que eles conseguiram produzir com esses 3 clientes aumentou 5% da sua faturação anual. E, portanto, isto faz com que o investimento que eles tiveram só na produção fez com que cada euro investido em criatividade e em sustentabilidade fosse convertido em 132 euros de vendas. E, portanto, isto mostra e comprova que é possível que a criatividade seja convertida em negócio e que seja uma boa decisão. E porquê? Porque, na realidade, isto obviamente que esta é a componente, obviamente, de reconhecimento, mas obviamente a componente da premiação, que traz também, obviamente, e aumenta com aquilo que é a qualidade de craft e de direção de arte, obviamente que isso também exponencia aquilo que é o reconhecimento que o projeto tem.
Mas mais do que isso é o cliente, mesmo que não ligue, mesmo que seja irrelevante a questão da premiação, o facto é que cada euro investido neste projeto rendeu muitos euros e, portanto, é um estímulo óbvio para apostar na criatividade como uma resposta para as suas necessidades. E, portanto, fazendo aqui o rumo final, queres fazer? Não, não. Pronto, basicamente, fazendo aqui sobre os 4 projetos que nós apresentamos, transdisciplinar, porquê? Porque são as interseções e expansão de design para mais disciplinas e conhecimento que nos trazem mais riqueza enquanto designers. O local craft, porque nós podemos aprender a preservar o legado e a transição do conhecimento intergeracional, e portanto contribuímos 2 vezes. Primeiro porque nós apreendemos e conhecemos a qualidade técnica e tradicional do conhecimento de muitos e estimulamos a sua preservação e a sua continuação em termos de legado. Estas nossas opções inteligentes que fazem com que por cada decisão que nós tomamos no processo, no projeto, nós podemos minimizar o impacto ambiental com esta consciência do peso que cada decisão tem no nosso projeto, e portanto temos que ter estas smart choices. E depois do ecodesign, que é um bom design é mais do que apenas um conceito criativo ou um diagrama gráfico, não é como parece, é como funciona. As empresas perceberam que o valor do design, perceberam o valor do design e a oportunidade que ele cria para o seu dia-a-dia e para a sua valorização. E é isto, vamos embora. Obrigado. Estou cansado de nós. Tá? Ok. Obrigada pela apresentação, bastante inspiradora, nesta sociedade capitalista de consumo rápido, focar tanto esta questão e esta importância do papel do designer como um agente de mudança nesta sociedade, não é? Muito obrigada pela apresentação. Tal como eu vos tinha dito, se vocês ao longo da apresentação fossem surgindo questões, quem é que quer colocar alguma questão? Olá, já agora muito obrigada por terem vindo aqui, realmente ver estes trabalhos. Normalmente nós estamos habituados, pelo menos eu, por exemplo, eu não vim de design gráfico, estou no primeiro ano de mestrado aqui na ESAD, mas vim de design de interiores, que é o meu da licenciatura, mas eu gosto imenso dos vossos projetos e eu adoro a parte de juntarem várias disciplinas, especialmente, por exemplo, no vosso primeiro que vocês mostraram, os Green Roofs, espetáculo. Visualmente, em termos de conceito, espetáculo, e realmente inspira-me super, que eu agora no próximo ano vou ter de fazer mais a parte de escrita e de tipo research e essas coisas todas, e também estou a pensar em termos de estágio e etc, e realmente a parte de tipo estarmos nestas cidades, e quando vamos para o campo eu vejo, quando vou à casa dos meus avós, é tudo completamente diferente, e a temperatura que realmente que vocês falaram realmente não é uma coisa que todos os dias nós estamos a pensar sobre isso, mas realmente é uma coisa que é um impacto do nosso dia e temos realmente de ter super consideração disso. Eu queria também vos fazer uma pergunta, se vocês por acaso têm assim alguns conselhos de quando os estudantes estão a acabar o mestrado e querem continuar em design gráfico, mas mantendo-se numa área mais multidisciplinar, como o vosso estúdio. Não sei se fiz assim uma pergunta concreta, mas... Eu acho que esse ponto da multidisciplinaridade e no fundo trabalhar com outras pessoas é super importante. Eu acho que um dos conselhos, para nós acabou por ser algo que aconteceu de uma forma bastante orgânica. Eu e o Filipe estudamos na mesma faculdade e no fundo já íamos fazendo assim uns trabalhos, umas colaborações antes de termos e de saber que íamos ter uma empresa juntos, não é? Não foi nada assim também muito linear, mas eu acho que é super importante, no fundo, se conseguires juntar-te a alguém que também já faça isto, no fundo, arranjar aqui uma soma de valências, não é? Que eu acho que pode ser bastante interessante, no fundo, com alguém. Eu acho que aqui a ESAD é um bom hub criativo, porque tu juntas aqui muitas perspectivas diferentes. E o que eu acho é que é isso. Se queres trabalhar de uma forma multidisciplinar, tens de trabalhar com pessoas que não trabalham na mesma área que tu, sim, como também estás com pessoas que não veem os mesmos livros que tu e não veem as mesmas coisas que tu. É nessa riqueza, é nesta ligação de estabelecer links entre coisas que não seriam linkáveis, não é?
nesta apresentação, mas costumamos dizer algumas vezes em algumas apresentações que a reta a curva muitas vezes é a forma mais eficiente para unir dois pontos. E, portanto, esta ideia de que nós não temos que fazer as coisas de uma forma sequencial, introduzir o aleatório e o interesse mútuo, acho que são, é o que eu estava a dizer, muitas vezes as coisas começam como e se fosse possível? E se nos dessemos a este trabalho de fazer isto e de provar isto? Nós, é algo também desta instituição na Católica, por exemplo, nós fazíamos projetos finais em que treinávamos com MIDI, com tecnologia e muitas vezes com muita frustração porque não resultavam e porque havia bugs, mas não ficamos reféns da tecnologia, mas serviu para ampliar o nosso conhecimento. Como para nós também é tão confortável trabalhar com um artesão, como trabalhar com alguém que traz uma tecnologia e o desafio é isso, é tentar compreender bem. Não vamos tentar fazer o que eles fazem, porque seria ter que inventar a roda por eles. E, portanto, é muito mais trazer e dialogar com pessoas que têm um conhecimento distinto do nosso e conseguimos criar em conjunto. E criar uma metodologia de Demon. Conseguires estabelecer uma lógica em que consegues ser atrativo para pessoas distintas, com ideias que sejam, que juntem e não que dispersem. E isso é importante, criar esta rotina de trabalhar e falar com pessoas distintas, não vencer a inércia, vencer a timidez e fazer perguntas do porquê que é assim, como é que tu fazes, e a curiosidade é o maior motor que nós temos do ponto de vista criativo, porque nos obriga a fazer perguntas e ao fazer perguntas nós estamos a escolher que perguntas é que estamos a fazer, vamos ouvir respostas que se calhar nós não estaríamos a pensar que seriam dadas e a resolver problemas de formas que nós nunca esperaríamos resolver. Portanto, essa é que eu acho que é a maravilha da criatividade. Portanto, o design obviamente é o core, é de onde nós partimos, a nossa abordagem é design, mas a criatividade é muito mais vasta do que isso. Claro. E design também é som, e design também é ambiente, e design também é poesia. E trabalhar com estas áreas todas de uma forma integrada, não percas o foco onde é que podes contribuir, mas é muito importante trazer essa bagagem toda para os projetos. E é isso que nós tentamos. Não nasceu assim, não nasceu a queremos envolver toda a gente. Agora, há projetos que cada vez que temos a oportunidade, tentamos trabalhar com pessoas distintas, arriscamos, obviamente, também há frustrações pelo caminho, obviamente, mas esta ideia de conseguir trabalhar com pessoas que nós já queríamos trabalhar há muito tempo e não conseguíamos, e conseguimos trabalhar num projeto é muito bom, porque cria ali uma sensação de atração que nós sentimos pela pessoa, pelo trabalho que ela faz, pela forma como ela verbalizou, como pensa. E isso é muito interessante, porque também torna-te cada dia, torna também a disciplina que tu atuas, o que tu fazes, cada dia mais enriquecedor. E não cria uma métrica de repetição que estraga também a tua relação com o design. Porque eu até acho que, tipo, pelo menos em design gráfico, às vezes eu também me sinto muito frustrada nas coisas que eu faço, porque parece que estou sempre a fazer exatamente a mesma coisa. E eu fico tipo, o que é que este trabalho tipo, vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, até 2 anos? E com trabalhos desses que impactam muitas pessoas, mesmo não só as pessoas que trabalharam nele, mas as pessoas que vão ver e ter o produto, no último caso que vocês falaram, realmente tipo, causa-me na minha mente uma frustração. Como é que eu posso tipo, criar um espaço, criar um produto, criar algo que realmente vai impactar as pessoas de maneira correta? Por exemplo, ainda no outro dia nós tivemos uma ex-aluna aqui da ESAD que ela veio-nos mostrar e falar sobre a tese dela que ela acabou o ano passado, e eu fiquei tipo, uau, realmente tipo, ela tentou criar alguma coisa que realmente impacta muitas pessoas, nesse caso também eram artesãos do Egito. Como é que ela realmente tipo, criou este produto, que no caso era um site e um arquivo digital, que impacta tanta gente, pronto. E agora, como eu também tenho no final, no próximo ano, muita coisa para pensar. É super interessante. Exatamente. Mas é super interessante vir-vos vocês a falar e as pessoas que eu também tenho andado a falar nestes últimos tempos, estas perspectivas super diferentes que eu não sabia que realmente eram uma realidade. Por isso, pronto, obrigada. Já não vos vou chatear mais. Mais alguém? Isso aqui já. Olá, boa tarde. Antes de mais, adorei a apresentação, completamente espetacular. E a minha dúvida seria, num projeto tão multidisciplinar, como é que se consegue manter a coesão do projeto? Por exemplo, eu olho principalmente para o projeto do Brusco
E é um projeto coeso, orgânico, parece que tudo veio do mesmo sítio, mas existe todas estas diversas áreas do design que se vai buscar e que depois criam o produto na totalidade. Qual é que é o vosso processo para conseguir manter isso? Pois, o nosso processo. Ora bem, lá está, eu acho que nós trabalhamos com, lá está, diversas disciplinas, diversas pessoas e no fundo o que nós tentamos sempre é fazer a direção criativa, não é? Ter aqui essa tal coerência entre todas as partes. Pronto, por vezes não é muito simples, é um bocadinho como a Filipe estava a dizer, é preciso aqui um bocadinho de cola, um bocadinho de magia, um bocadinho de... E lá está, também não é linear, no fundo não é linear, acho que aqui é sempre um processo onde nós tentamos aprender. Claro que agora, quando vamos fazer 18 anos, já temos aqui alguma experiência, o que é que pode resultar, o que é que pode não resultar, mas acho que é muito, não sei, não tem assim uma forma mágica. Eu acho que é um bocado, tens um princípio que é stick to the plan. Aquilo que tu pensaste no início é aquilo que tu queres que as pessoas pensem até ao fim. Nós às vezes, com os clientes nós temos, e também com algumas pessoas com quem nós trabalhamos, há o princípio da ideia que tem que haver num post-it. E a ideia que, se a ideia for simples e for explicada de uma forma simples, muitas vezes é a forma necessária para que toda a gente consiga estar unida na mesma visão. Eu acho que esse é que é o maior desafio, é conseguir transmitir de uma forma clara aquilo que queres fazer, a visão que tu tens para o projeto, o cliente consiga transmitir também às suas equipas e que consiga, no fundo, estamos todos unidos com a mesma visão daquilo que é o objetivo. Se não é o objetivo de design em termos de materialização, pelo menos é o objetivo estratégico, é para quem é que vamos falar, como é que vamos falar e como é que o vamos fazer. E isto é um princípio por isso é que dizíamos que a estratégia é importante, porque a estratégia faz, no fundo, esta base de entendimento, que mais do que isso também é um plano de ação. E esse plano de ação é importante porque se ele está muito desarticulado vai ser difícil unir todas as pessoas na mesma visão, porque a tendência de qualquer criativo é poder ter a sua própria marca dentro do projeto. E isso é inerente, a gente sabe disso, não é? O ilustrador vai querer fazer o seu traço, o videógrafo vai querer ter os seus planos, quem faz a sonorização vai querer ter a sua interpretação e, portanto, às vezes é difícil, mas quando nós passamos um briefing ou quando nós falamos com eles, não levamos as coisas fechadas, mas levamos as coisas bastante estruturadas para que seja claro qual é o objetivo. E, portanto, trabalhamos sempre todos para o mesmo objetivo. Claro que cada um tem a sua liberdade criativa e a sua forma de expressar, mas sem perder aquilo que é o objetivo principal. E, portanto, acho que é a única forma de criar aqui uma estrutura de união, um stick to the plan, que toda a gente está, no fundo, alinhado em relação a isso. E podes dizer, olha, estava cá escrito, estava acordado, nós temos isto, e as pessoas reconhecem poder deixaram-se levar, ou que o que está feito não está de acordo com aquilo. Pronto, mas é um processo de refinamento, é um processo de trabalho, é um processo mas que ajuda muito a ter esta ideia que vais trabalhar com uma equipa. E que não podes falar com a equipa como se fosse para ti, ou contigo próprio, sabes? Não podes verbalizar como se é como escreves com a tua letra, não é? Se as pessoas não entenderem o que te escreveste, é um bocado, não faz sentido estás a escrever com a tua letra. Portanto, tens que escrever isto de uma forma mais aberta, mais perceptível, mas também que elimine a margem de erro o mais possível. Sim. É isso, acho que essa parte estratégica é super importante porque, no fundo, é onde se define, por exemplo, no caso do Bush, não é? Temos logo aqui um posicionamento da marca, não é? Nós temos um tom de voz da marca, nós temos como é que a marca fala com as pessoas, não é? E a partir disso está definido, depois é muito mais fácil, tudo faz sentido, não é? Não, a música não pode ser essa porque não encaixa nesta persona que nós já definimos anteriormente. Portanto, acho que sim, acho que é um bocadinho esse o papel mais estratégico que nós depois temos que garantir que chega ao fim da melhor forma. Ok, obrigado, está respondido. Boa tarde. A minha questão é se vocês costumam utilizar a inteligência artificial nos vossos trabalhos e se sim, de que formas? Bem, estamos a experimentar. Sim, nós estamos conscientes, não é? Estamos a tentar, vamos experimentando. Mas é como uma ferramenta. É como uma ferramenta, ou seja, sim, nós, pronto, cada vez mais lá está, o princípio estratégico para tudo fazer depois sentido e para tudo ser
ser coerente. Nós queremos estar muito mais nesse lado de pensar a ideia. E depois, eu acho que é isso. O AI está também num lado já muito do fazer, não é? Pelo menos para já, claro que daqui a meio ano, um ano, pronto, ele também já terá a sua criatividade, etc. Mas sim, ainda não temos assim nenhum trabalho para apresentar nesse ponto. Integralmente não. Vamos experimentando e vamos fazendo aqui algo. Por exemplo, no segundo filme do Green Roofs tens ali há uns planos que são feitos com AI, mas sempre com uma lógica de produção. Quando não tens tempo, ou que te facilita, ou que conta a história como tu querias, e não tens que ter uma estrutura muito grande e um custo associado para apresentar aquela imagem, faz sentido que tu recorras a ferramentas. E o AI, obviamente, tem aqui muitos desafios à frente. Tem os desafios de tu adotares com relevância e com pertinência. Há poucos projetos que eu tivesse visto em que eu digo que tipo, o AI acrescentou substancialmente ao conceito, ou ao craft, ou à forma como eu senti aquela identidade, aquela peça. Ou na execução, sim. Na parte sim, mas da execução, sim. É realmente diferenciador. Pois, no conceito. Mas sim, é uma ferramenta que acho que vamos todos ter que usá-la, não é? É como um filtro de Photoshop. Obrigada. Nada. Só temos mais 5 minutos, portanto, eras tu que tinhas depois. Eu só queria saber se a DC Pacífica tem algum sonho. Há muito específico. Há um sonho? Sim. Ui. Nós temos lá uns sonhos. Olha, fazer o nosso livro. Temos de juntar a fazer uma exposição. São momentos que nós consideramos que são importantes para deixar algum legado do ponto de vista de uma coisa é fazer uma conferência e ter algum impacto, outra coisa é poder apresentar isto num artefacto, num projeto editorial que permita representar, escrever, refletir sobre aquilo que fizemos, não tanto pela lógica umbiguista, mas pela lógica de experimentalista que nós temos no dia-a-dia, a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós sentimos as coisas, e para partilhar essa visão com mais pessoas. Mas que é assim, estejam sempre. Sim, acho que era isso. Eu gostava muito de fazer o livro, mas não é nada fácil fazer sobre nós, um livro sobre nós. E é preciso muito. Lá está, é daquelas coisas que no dia a dia acaba por ser mais delegado e não. Acho que temos que, no fundo, reservar tempo para os sonhos, não é? E essa é a parte às vezes um bocadinho mais difícil. Mas vamos tentar. Filipe, Pedro, obrigado por virem. Gostei de vos ver. Eu acho que vos vi há 18 anos, se calhar, no off, ou menos, se calhar. Não sei. Lembram-se em Lisboa, em Oeiras. A pergunta, quer dizer, se calhar fazer aqui uma ligação. A pergunta que eu queria fazer, acima de tudo, tinha a ver com o vosso principal eixo de discurso, que é sobre esta condição toda que vocês têm em termos estratégicos, ligada ao eixo ecológico do ecodesign. E já agora uma parte, o AI, se calhar vocês perdem a certificação se utilizarem AI, porque a AI, como é sabido, tem um impacto ambiental elevado. A questão aqui centra-se mais naquilo que eu acho que é relevante no vosso trabalho, é a questão de realização do ponto de vista do estúdio, não é? De realização de cinema ou de publicidade. Obviamente que isso também é uma coisa muito presente, mas é mais do conceito de autorrealização que o estúdio tem e talvez essa persistência de escala que vocês têm. Ou seja, mantém a mesma escala. E isso é uma das condicionantes principais do ecodesign, é talvez tentar manter uma determinada escala, não crescer demasiado. Não sei, eu gostaria de ouvir algumas coisas em relação a isso, mais do sentido do vosso crescimento, não é? Mas no crescimento que vocês aparentemente mantêm uma escala sustentável em termos de equipa, portanto isso são aspectos que eu acho que seria interessante ouvir. Desafios uma das primeiras, quando nós estava a ver esta tela, estava a dizer, quando nós criamos o estúdio a saber o que é que nós não queríamos fazer. Que é difícil começar assim, mas ajuda-te. Pelo menos aquilo que não sabes, que não queres fazer,
já está claro. Agora, o que queres fazer, vais aprender muito com o processo, e a forma como nós começamos não é a forma como nós estamos hoje. Portanto, obviamente há caminhos que são ditados também pela realidade, e a forma como o mercado, os clientes, a tipologia de clientes também espera de nós e exige. O que nós também, uma das decisões que nós tomamos quando sabíamos o que é que nós não queríamos era crescer. Foi logo das primeiras. Foram duas coisas. Foi não crescer a um número. Nós trabalhamos em agências grandes. Eu trabalhei em Londres na QQA, que deve ter que, nem sei. 300. Mas só em Londres, claro. Mas tem mais. Sim. É uma escala. E portanto, sabíamos que não queríamos crescer a um patamar, pelo menos, que perdêssemos o pulso e que deixássemos de ser criadores neste crescimento. E outra foi não trabalhar com os clientes de uma forma de fio mensal. Tem a ver com outra forma de nós interagirmos com os clientes. É uma lógica que nos aproxima mais de uma consultora, em que temos projeto a projeto, portanto nós lutamos para fechar projetos e não para mantê-los. Isso faz com que também com os clientes consigamos ter uma relação muito mais clara sobre o quão excepcional pode ser aquele projeto. Até onde é que nós podemos ir naquele projeto, porque eles sabem que é uma coisa que não fazer no dia-a-dia. E, portanto, esses dois foram dois temas que nós definimos logo no início. E, portanto, o que nos acontece ao longo deste tempo todo foi nós fazemos curadoria de talento que nós consideramos que é o mais relevante para acrescentar valor àquilo que é a nossa proposta de trabalho. E, portanto, há projetos em que nós somos 15, 20, 30, mas são recursos que nós trazemos para o projeto, porque dão amplitude, dão, no fundo, essa capacidade, esse músculo para poder criar com ambição, muitas vezes, que o próprio projeto tem. E nós criamos um projeto no ano passado, há 2 anos, que foi um rebrand de 7 canais broadcasting para ter os mercados internacionais. Não sei se vocês tiveram cá, no ano passado está por cá os Olga, não foi? Os Olga tiveram cá. Trabalharam connosco. Olga. Trabalharam connosco nesse projeto, mas quando pensas em 7 canais de televisão para 3 mercados, ao todo o impacto que isto tem é para 500 milhões de pessoas ou 600 milhões de pessoas, já estás num universo completamente... Mas nós sentimos que devíamos fazer o projeto para aprender muito com isso. Ou seja, há também este desejo de perceber como é que as coisas se fazem e, portanto, a escala é importante para nos dar também este sentido de poder contribuir com mais impacto na vida de mais pessoas. E a contradição, obviamente, e eu sinto isso na tua pergunta, que é nós não vamos querer ficar nesse patamar, mas que nos serve muitas vezes como tubo de ensaio para saber o que é que todos somos feitos. E também atender que nós podemos ir naquilo que é a direção de arte, acompanhar o projeto, definir do ponto de vista estratégico, do ponto de vista storytelling, como é que vamos definir a marca, porque o problema, por exemplo, o problema deste projeto da Star era um projeto, embora seja absolutamente gigante, teve 2.000 peças de motion, mas a essência do projeto era uma pergunta. Como é que nós reapresentamos uma marca que funciona na América do Sul, como é que vamos apresentar essa marca no contexto europeu sofisticado? E a resposta foi, vamos contar a história que o canal teve. A identidade nunca contou. É só isto. E, portanto, se fôssemos a capacidade de poder responder com uma perspectiva de design, uma pergunta que depois tem impacto do ponto de vista de 7 canais, muitas pessoas, muitas peças, é importante para nós porque nós continuamos a reagir a uma questão como se fosse um projeto pequeno ou um projeto grande. O porquê das coisas é importante e encontrar soluções dos próprios problemas também é. Portanto, é um bocadinho esse princípio. Os projetos nascem todos da mesma forma, em questionar o porquê daquele problema e se há resposta, se há uma solução no próprio problema que nós podemos ajudar. E por isso é que nós achamos que só com o cliente do nosso lado, só com o cliente em parceria, que nós conseguimos chegar àquelas layers, aquele sistema que normalmente não está acessível, quando é feito de uma forma mais superficial, ou mais fútil, ou mais tática, ou de encomenda, sabes? E acho que é mais importante que nós conseguimos ter tempo e relevância no contexto da decisão para podermos ter impacto não só nas decisões de sustentabilidade, mas também nas decisões da própria estratégia da marca. A quem é que vai chegar, porque é que nunca chegou àquelas pessoas, o que é que vamos mudar. Portanto, a pergunta é sempre a mesma, para nós é recorrente. Mas agrada-nos, temos algum prazer. Eu lembro que um dos primeiros projetos que nós fizemos foi para um festival chamado de Bandada no Porto, não sei se alguém conheceu, pronto. Mas era um festival de rua. Eles tinham uma editora, por acaso uma coisa muito engraçada, a Ótimos na altura tinha uma editora de som, uma editora de discos, e do ponto de vista estratégico foi muito interessante. Enquanto as outras marcas, a Vodafone e a Sudoeste, criaram rádios,
a nós criou uma editora de discos. Portanto, os discos que tocavam nas outras emissoras, nas outras estações da concorrência, eram discos produzidos pela nós. Portanto, eles tinham que dizer editora, nós. Então eles tinham que passar o dia a fazer product placement, no fundo, das marcas. E eles criaram uma coisa chamada o São João da Música, que era basicamente abrir no Porto, na Baixa do Porto, um ciclo gigante de concertos ao ar livre, com 17 palcos, muita gente. E o projeto, nós começamos a fazer o projeto com 30 mil pessoas na rua e acabamos de fazer o projeto com 250 mil pessoas nas ruas, numa só noite. E o conseguires criar um sistema que parta de design e que esteja bem resolvido para 250 mil pessoas é algo que dá-te alguma... É interessante porque participas na sociedade e participas de uma forma aberta e trazes também para aquilo que é o contexto mais geral uma cultura visual que é progressiva e que vai melhorando e vai fazendo o seu trabalho de começar a criar critério e começar a criar atenção, começar a criar a diferença entre aquilo que é bom e o que é mau, que eu acho que é algo que na cultura portuguesa e nós estamos ainda muito distantes, que é trazer o design para as ruas, o design para a vida das pessoas, mas de uma forma acessível. Eu não diria, a palavra mainstream é um bocadinho demasiado, mas trazer essa acessibilidade de uma forma mais presente. Mas pronto, é isto. Eu já tenho aqui ordens para terminar. Vamos já. Pronto. Claro, obrigado. Agradeço mais uma vez. Acho que o vosso sonho foi aqui concretizado, impactaram aqui, acho que ficamos aqui a pensar nas coisas que foram ditas, sem dúvida. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. E pronto. Obrigado a todos. Obrigada.